Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui na Casa de Leis para a apresentação da audiência pública do terceiro quadrimestre de 2017 a respeito da Secretaria Municipal de Saúde. Justifico a minha presença. Eu sou Mário Ramos, diretor do Departamento de Saúde Coletiva, e estou representando o Dr. Fogolin, que esteve uma intimação judicial a respeito do Branemark e deve retornar nos próximos minutos aí. Me pediu encarecidamente, depois das minhas férias, que já iniciasse com uma audiência pública de saúde, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade e, especialmente, a presença dos nossos colegas de trabalho aqui, diretores de departamento, divisão, nossos servidores todos. Bom, audiência pública 2017, terceiro quadrimestre. O Dr. Fogolin distribuiu a audiência em 3 grandes blocos, né? Fundo Municipal de Saúde, bom dia, sobre receitas e despesas. Bom dia, doutor Meira, bom dia, doutor Bussola. Bom dia, Mané, tudo bem? Estou justificando aqui a ausência do Dr. Fogolin. Ele foi convocado numa audiência do Branemark, agora às 9 horas, acho que nos próximos minutos ele deve estar chegando, né? Então, ele pediu para dar início pelo horário, então eu sou Mário Ramos, sou diretor do Departamento de Saúde Coletiva, e vou passar os dados aqui iniciais para os senhores. Então, a audiência será do terceiro quadrimestre e consta a respeito dividiu em 3 grandes blocos: o Fundo Municipal de Saúde, que explanará sobre receitas e despesas do ano passado, a questão da assistência, o atendimento na rede municipal e as principais ações de 2017. Iniciando com o fundo, as receitas e despesas, especialmente do terceiro quadrimestre, nós temos receitas municipais, entre impostos, multas, juros, dívida ativa de impostos, autos de infrações, etc. Nós tivemos um total de 160, 216, 738 e 18, e aplicado na saúde 24.448.856,75. Então, aí foi relativo a IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, taxa de fiscalização, que é a TUF, impostos federais, impostos estaduais, receitas decorrentes da legislação municipal. Como vocês sabem, o SUS ele é bancado por recursos federais, estaduais e municipais, e as transferências da União no terceiro quadrimestre, no bloco da atenção básica, foram, entre receitas e remunerações, um total de 3.836.930,23 e o grosso é o PAB fixo, né? É o piso da atenção básica, que é a grande maioria dessas receitas. Nós temos um agente comunitário, saúde da família, saúde bucal e o PEMAC, né? De qualidade de acesso, o programa de melhoria na qualidade de acesso, né? Com relação às transferências da União, aí no bloco de média e alta complexidade, aquele primeiro bloco foi da atenção básica, aí nós temos uma média e alta complexidade, né? Que aí são atividades um pouco mais complexas, que nós temos o SAMU, Saúde do Trabalhador, MAC e custeio, exames laboratoriais, contratualizações, exames e reabilitações, CEL, Centro de Especialidade Odontológica, Rede de Saúde Mental, Rede de Urgência, as UPAs, Viver Sem Limites, que é o SER, Brasil Sem Miséria, exames, cadeiras de roda, reabilitação, leite materno, Melhor em Casa é a Rede Cegonha. Esse total da transferência nesse bloco foram 13.230.029,57, né? Então, se vocês virem o que foi na atenção básica, 3.800.000, e na rede de média e alta complexidade, esse bloco foram 13 milhões agora no terceiro quadrimestre. Nós temos também uma transferência da União com relação ao bloco da vigilância, alguns programas específicos de vigilância sanitária,
o incentivo DST-AIDS, piso fixo de vigilância e promoção da saúde, assistência financeira complementar, que é os agentes de combate à endemia, incentivo às ações de vigilância e restituição da devolução de adiantamento, né, que isso entra como receita. Deu R$ 1.290.308,67. Né? Então, essas foram as transferências da União. Nós temos também transferência da União, um bloco que a gente chama de bloco de investimentos, com as receitas e remunerações. Nós temos rendimento do bloco de 1.566, são às vezes alguns recursos que estão em aplicações, estrutura de rede de serviços de atenção básica de saúde, 7.703, ampliação e reforma, 4.425,16, ou seja, 13.695 vieram transferidos da União para investimentos, o que é muito insignificante, inclusive. Transferências da União, bloco de gestão do SUS, né, 18.438, complexo regulador 11.59 e o FAM 35 mil, dá 64 mil de receita. Né? Nós temos assistência farmacêutica, aí já é uma transferência um pouco melhor, que gerou 19.124.839. Né? O total de transferências da União, 19 milhões, quer dizer. Né? Transferências convênios do Estado, o total, sistema penitenciário, controle da glicemia, dose certa, fundo a fundo, programa de tuberculose, programa de suplementação alimentar, PAB estadual, transferência fundo a fundo, Aedes aegypti e Qualis UBS2, nós tivemos um repasse no terceiro quadrimestre do Estado, 661.849,74. Nós temos também o total de recursos aplicados à saúde no terceiro quadrimestre. Os recursos vinculados municipais foram 24.448.000, os federais 19.124.830 e os recursos estaduais 661.849, totalizando uma receita no terceiro quadrimestre de 44.235.536, né? Denotando claramente que os municípios, especialmente o município de Bauru, os recursos municipais são bem volumosos em relação às outras duas esferas. Né? Nós temos também as despesas. Quais foram as despesas? Né? Com o pessoal, que é a grande maioria das despesas são com folha de pagamento, 49.936.903, folha de pagamento, encargos sociais, ajuda de custo estudante, transporte, vale de alimentação e vale refeição. Suprimento, custeio, manutenção do serviço de saúde, 4.929.232, isso estão envolvidos a grande maioria do aluguel, água, luz, telefone, combustível, locações de equipamentos, manutenções, então deu 4.900.000, né? Se vocês perceberem, dá praticamente 10% do que se gasta com o pessoal. E adiantamento, 60.945, principalmente para mandatos judiciais, transporte de pacientes fora do domicílio, aquisição de peças de reposição e pequenos reparos. Né? Aí o grosso de adiantamentos, principalmente, são os mandatos judiciais, que têm prazo muito curto para essa despesa. Né? Nós temos também com propaganda e publicidade, 41.153,70, principalmente outdoor, folders, cartilhas e folhetos, especialmente nas grandes campanhas, campanha antirrábica, DST-AIDS, tuberculose, etc. Né? Controle social, principalmente do Conselho Municipal de Saúde, 3.802. Aqui são reposição de insumos para atendimento de usuários SUS, 6.868.194, que especialmente material hospitalar, odontológico, medicamentos, suplementos alimentares, home care, passagens, TFD, Saúde, dieta leve, marmitex, bombas de infusão, gases medicinais, pães, móveis, equipamentos de informática, veículos. Né? Isso, nós temos também 430.949 para desenvolvimento de ações preventivas de vigilância, que são as campanhas de vacinação, material químico e asepsia, medicamentos veterinários, sombrinhas com proteção solar, serviço de manutenção de refrigerantes e refrigeradores, passe e recarga,
os ACES, né, os passos dos ACES, luz, combustível, telefone, veículos, câmara fria, refrigeradores e móveis, né? Então, o grosso, principalmente, são os insumos aí. Nós temos contratos complementares de assistência, que são 13.960.260, e especialmente são os nossos serviços especialmente ligados à APAI, à Sorri, Fundação Veritas, a linha SER, oficinas da APAI e da Sorri, exames ambulatoriais, exames de diagnóstico por imagem, subvenções à APAI, Comunidade Bom Pastor, que atende os dependentes químicos, os que estão em grau de vulnerabilidade, Esquadrão da Vida, Fundação de Saúde. Investimentos e obras e ampliações, 122.034, reforma e ampliação do centro diagnóstico, vai ser citado aqui mais para frente, né? Assistência hospitalar e ambulatorial, 145.997, com a gestão de contratos, especialmente o lixo hospitalar. Despesas de exercícios anteriores, que está dando 101.874, que são os restos a pagar 2017. Total das despesas, 76.601.350, nesse terceiro quadrimestre. Então, comparando o resumo das despesas da saúde do terceiro quadrimestre, nós temos pessoal 49.936.903, custeio 26.440.536, investimentos 122.034 e despesas do exercício anterior 101.874, totalizando despesas 76.601.350,10. O comparativo das receitas e despesas vinculadas da saúde no terceiro quadrimestre, com relação ao que foi recurso municipal vinculado, 24.448.856, o federal, 19.124.830 e o estadual, 661.849, totalizando mais de 44 milhões e com uma despesa de 76.601, né? Recursos municipais não vinculados à saúde, dá 32.365.813, né? Ou seja, muita coisa é gasta com recursos municipais, né? Comparativo das receitas da Prefeitura em relação às despesas vinculadas à saúde no terceiro quadrimestre, nós temos despesa total com saúde 76.601.350, dessas com receitas de transferências federais estaduais para a saúde 19.786.679 e receitas municipais aplicadas na saúde das 56.816.670. Total das receitas próprias do município foram de 160 milhões, acima de 160 milhões, o que comprova um percentual aplicado em saúde no terceiro quadrimestre de 35,46%, né? Foi um percentual relativamente alto, e o que demonstra que o município arca com grande parte do financiamento em saúde no município. Com relação a... por que voltou isso aqui? Com relação ao atendimento na rede municipal de saúde, nós temos aqui em números, né, os atendimentos médicos, nós temos atenção básica tradicional, saúde da família, no primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, deixa eu pegar aqui o controle, não sei se vai dar para ver. Nós temos, no primeiro quadrimestre, 68.930 atendimentos na atenção básica, no segundo, 67.615, e no terceiro quadrimestre, mais de 70 mil atendimentos, o que totalizou na atenção básica 207.557 mil atendimentos na atenção básica. A rede especializada totalizou, no primeiro quadrimestre, 12.200, no segundo, 13.280, e no terceiro quadrimestre, 11.683, fechou com 37.163 atendimentos. E a rede de urgência e emergência, que nós tivemos aí contando as UPAs gerais, gás ou pediatria, pronto-socorro e pronto-atendimento infantil, totalizou 146.876 atendimentos no primeiro quadrimestre,
no segundo, 147.421 e no terceiro, 148.738. 443 mil atendimentos foram realizados na rede de urgência e emergência. Desse total, se você juntar primeiro, segundo, terceiro quadrimestre, em 2017, fizeram atendimento, foram em torno de mais de 687 mil atendimentos na nossa rede. Com relação ao percentual, nós temos a urgência e emergência com 64% do atendimento médico, a atenção básica 31% e a especializada com 5% do atendimento médico em saúde nesse terceiro quadrimestre. Na urgência, nós temos 46% foram nas UPAs, 5% foi na UPA Gás, o pediatria, 8% pronto-socorro central e 5% PAI. O que demonstra aqui que principalmente o pronto atendimento infantil e a UPA Gás, o pediatria, dividiram praticamente meio a meio os atendimentos de pediatria, o que desafogou em sobremaneira o pronto atendimento infantil, né? Isso foi muito interessante. Nós temos aí, ainda no terceiro quadrimestre, o atendimento na atenção básica, clínico, 22.458 atendimentos, ginecologista, 9.030, mais médico, 17.415, pediatria na atenção básica, 9.151 atendimentos, e na saúde da família, 13.248. Aí já tem uma divisão muito mais homogênea, né? Então, principalmente o clínico, né? 19% na saúde da família, 13% na pediatria, 25% mais médicos, 13% de GO, né? Então, já existe mais um atendimento muito mais horizontalizado aí, do atendimento médico. Odontologia, atendimento odontológico na rede básica, ele ultrapassa mais de 26 mil atendimentos nesse quadrimestre, na atenção básica 16.934, na especializadas 2.019 e na urgência 7.277, né? Então, hoje, nós teremos na atenção básica 64%, que é realmente o local para fazer esse tipo de atendimento. Bom dia, tá bom, doutora? 28% na urgência e 8% na especializada, né? A parte odontológica, ela é a grande maioria é realizada na atenção básica, né? Com relação à odontologia ainda, os comparativos 2016 e 2017, primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, e os anos 16 e 17. No primeiro quadrimestre, na atenção básica, 14 mil, no segundo quadrimestre, 16, um pouco mais 16, e no terceiro, um pouco mais 16, né? Totalizando 48 mil atendimentos na rede básica. Na especializada, 1.900, 2.200 e 2.000, o que culminou com mais de 6 mil atendimentos na especializada. E na urgência, 6.700, 7.200, 7.200, deu 21 mil atendimentos na urgência, o que totaliza 75 mil atendimentos. Em 2017, que deu, comparativamente ao ano de 2016, nós temos 70.365 atendimentos em 2016 de odontologia, e nesse ano foram mais de 75 mil atendimentos. Todos eles com grande marca com relação à atenção básica, né? Atenção básica que prioriza o atendimento odontológico, que realmente é a porta de entrada. Programas gestantes acompanhadas em 2000, foram mais de 3.308 gestantes, coleta de Papai Nicolau, mais de 7.792 Papai Nicolaus foram coletados. Isso dado foi o SINASC, o CIS Pré-Natal e CISCAM. Nós temos também alguns programas de nutrição, né? A questão da nutrição, nós temos o PANI e o PNSA. O PANI, no terceiro quadrimestre, do primeiro até o terceiro quadrimestre, 55, 60 e 89 crianças atendidas. Aí nós temos o PNSA, 569, 543 e 599. Isso varia muito, depende do faixa de peso da criança, se entra ou se sai conforme a orientação médica e nutricional. Os programas do PANI, no terceiro quadrimestre de 2017, 89, em 2016 foram 66.
Nutrição e suplementação, PNSA, 2017 foram 599 e no ano passado 663. Isso é só para um acompanhamento mesmo nutricional das crianças com baixo peso. Alguns condicionadores de programas de Bolsa da Família. Bolsa Família, nós temos, em 2017, nós tivemos mais de 7 mil famílias beneficiárias, e na segunda vigência de 2017, acompanhadas 3.582, uma cobertura de 46,6%. E o ano passado nós tivemos uma cobertura de 52%, muito embora ele ainda não esteja fechado, são dados parciais. Temos que ainda atualizar alguns cadastros. Muitas famílias ainda não procuram as unidades para efetuar o seu cadastro adequado. E, por mais que corra, tem saúde, tem SEBS envolvida, então muitas famílias ainda não procuraram para atualização dos seus cadastros. Tá? Esse é uma atividade de transporte fora do domicílio, a gente chama apelida de TFD, e o TFD, nós tivemos pacientes atendidos 1.381, 1.605. O que é esse TFD? Muitas referências de assistências não são realizadas aqui em Bauru. Então, às vezes vai para Jaú, vai para Botucatu, para Ribeirão, e assim por diante. Então, nós temos, às vezes, a referência com Amaral Carvalho, nós temos a Faculdade de Medicina de Botucatu e Ribeirão, e as pessoas são, às vezes, deslocadas conforme a agenda e liberação de vagas, para ter o atendimento um pouco mais rápido. Então, o TFD, nós tivemos, com ônibus, 1.381 no primeiro quadrimestre, 1.653, e no terceiro quadrimestre, 1.678 pacientes, o que totalizou em torno de R$ 73 mil no primeiro quadrimestre, R$ 95 mil no segundo, e no terceiro quadrimestre, R$ 103 mil. Viaturas, muitas vezes tem pacientes que não têm condição de ser deslocado com passe, principalmente pacientes que têm uma certa dificuldade de locomoção ou mesmo com problema de saúde, estado de saúde debilitado, às vezes fazem viagens com viaturas. Nós fizemos 919 viagens no primeiro quadrimestre, 946 no segundo quadrimestre e 918 no terceiro quadrimestre, o que totalizou mais de R$ 100 mil por quadrimestre em média. Né? 134.900 no primeiro quadrimestre, 147 mil no segundo quadrimestre, e no terceiro quadrimestre, 123 mil. Ajuda de custo com alimentação e hospedagem, isso tudo está previsto em lei, tem uma lei do TFD. No primeiro quadrimestre, nós gastamos 21.637, no segundo quadrimestre, 17.418, e no terceiro quadrimestre, 20.619. O TFD ele é oneroso para a secretaria, mas é o famoso mal necessário, principalmente quando não se tem essa referência no município. Né? A gente sempre briga para que as referências sejam o máximo possível dentro do nosso município. Unidade de transporte, a UTP, de transporte de pacientes, são pacientes que às vezes têm alta, ou de um hospital tem que deslocar para exame, ou para... Então, são o que a gente chama de UTP, transportes realizados. No terceiro quadrimestre foram 13.764 e o ano passado 13.399. Né? Cobertura da unidade de UTP, foram mais de 40 mil pacientes transportados com a nossa unidade de transporte de paciente. Às vezes o paciente que não tem condição de locomoção, passou no PS, precisa deslocar, ou sai de uma alta, saiu de uma UTI, você tem que deslocar, é essa equipe que faz todo esse transporte dentro do município. Né? Então, é um recurso que não é pouco. Equipe multidisciplinar de atenção domiciliar, nós temos, comparativamente, nós temos a equipe de Independência, Meridota e Bela Vista. Né? Nós fizemos, esse ano passado, mais de 13 mil atendimentos, com 2.596 procedimentos, e comparativamente ao ano passado, foram 4.445 atendimentos e 1.872. Né? Isso demonstra uma complexidade nos pacientes. Né? Foram feitos mais atendimentos e procedimentos maiores. Né? Vocês vão perceber também... Essa aqui está repetida, deixa eu ver aqui, pronto. Só voltar aqui um pouquinho. Essa é a famosa IMAD, né?
equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. São pacientes que não estão no hospital e estão em atendimento domiciliar, que requerem uma atenção especializada, né? Uma equipe multiprofissional, né? Temos enfermeira, físio, etc, etc. Bom, ações, principalmente em 2017, nós temos vários concursos que foram realizados. Médico ginecologista, médico oftalmo, ortopedista, pediatra, né? Técnico em radiologia, médico do SVO, foram feitos vários concursos, lactarista, médico clínico, agente de saneamento, assistência social, auxiliar de necrópsia. Então, foram feitos vários concursos, todos eles homologados. Tem alguns que vencem agora em 2018, podem ser renovados, outros não. Mas o que demonstra que a Secretaria tem um lastro para chamar conforme tiver a relação receita-despesa, a gente vai ter condição de estar repondo alguns casos de déficits na Secretaria, né? Com relação às ações de redução com gasto em horas extras, isso foi marcante. Se vocês perceberem, aqui é urgência e emergência, nós tivemos um déficit de 20% dos gastos com hora extra, uma vez que contratamos os clínicos pela fundação, né? Então, se você contrata clínico pela fundação, você não gasta com hora extra do servidor público próprio, né? Houve essa redução a partir de maio do ano passado, né? Infelizmente, aqui está ruinzinho, né? Eu também estou ficando cego. Bom, aqui nós temos o gasto com horas médicas, né? Total de plantões de hora extras, né? Esse aqui, todas as funções aqui de enfermagem, ele se manteve ainda, porque a fundação repôs principalmente clínico, não repôs ainda enfermagem, mas o gasto praticamente se manteve, né? E outras funções que caíram também, tá? Principalmente servente de limpeza, etc. O plano de governo, assegurar a construção de um novo modelo das relações de trabalho no setor de saúde, respaldado nos princípios do SUS e na valorização da força de trabalho, resultando na melhoria do atendimento dos usuários do SUS, cuidar do cuidador, né? O que a Secretaria está fazendo nesse ano, fez o ano passado, vai culminar agora em 2018? Avaliação de todos os processos da PQP e PMP, que são ações em andamento, especialmente os que estavam para se aposentar, as avaliações que estavam atrasadas, todo o processo foi feito para que isso não tivesse prejuízo para os servidores. Existe uma equipe que fez uma revisão do PCCS e foi instalado, inclusive hoje tem a primeira reunião da mesa de negociação setorial dentro da Secretaria, né? Está aguardando definição da composição e representação dos trabalhadores. Eu sei que isso hoje já tem a primeira reunião dessa mesa de negociação. Então, existe um avanço dentro da Secretaria para que se consiga discutir abertamente essas relações. Garantir a qualidade e a resolutividade da atenção à saúde prestada à população por meio da implementação da educação permanente para os profissionais. Só para vocês terem uma noção, foram feitos 82 treinamentos, com carga horária de 323 horas, e o total de 2.336 servidores foram capacitados, e 2 ações de integração do novo servidor. Então, todo servidor que entra dentro da Secretaria, ele é feito uma reunião para que ele se insira dentro da realidade da Secretaria. Existe fortalecimento das práticas de educação permanente, principalmente no programa de capacitações e aperfeiçoamento, e implantar o PROEP-SUS, né, que é outro programa do Ministério também de qualificação, que está chegando, e essa é a portaria, que foi agora de dezembro de 2017, está vindo, muito embora seja pouco, são R$13 mil, mas já é um dinheiro específico para capacitação. Foi instalado também, e aí o mérito da nossa querida Patrícia, tá, né, Paty? A ouvidoria, foi início no dia 18/4,
a porta de entrada e acolhimento de todas as demandas, dúvidas e informações por parte dos usuários. Foram feitos mais de 1.250 atendimentos, só para vocês terem uma noção, a média de 8 atendimentos por dia, seja por telefone, pessoalmente, ou uma plataforma exclusiva, gratuita, de denúncia, né? Então, não só de denúncia, mas elogio, informação, orientação, reclamação. Essa época de vacinação, eu sei que a coisa bomba, todo mundo quer perguntar, né, Paty? Então, foram feitos vários atendimentos aí, e é um excelente termômetro para a Secretaria. A ouvidoria é um excelente termômetro para a Secretaria para saber aonde nós temos que investir, aonde nós temos que corrigir algumas falhas. Despesa com aluguel foi um avanço muito interessante. Em 2016, nós gastamos R$ 117.634 por mês, em média. Em 2017, com todas as negociações que foram feitas com os locadores, nós fizemos 91.081 por mês. Houve um decréscimo interessante com relação às locações. A alocação do prédio para a farmácia central, renegociação de valores com a locação e implementação de reformas pelo locador, né? Então, foram avanços administrativos interessantes. Parece que não, mas de grão em grão a galinha enche o papo, né? O velho ditado. Essa apresentação está salva aqui no desktop, depois se os senhores quiserem. Muito bem. Manutenção de viaturas, foram empenhados R$ 2.576.000 com contratos de manutenção de viaturas. As despesas, o ano passado, foram em torno mais de 2.200.000 e o ano 2017 1.876.000, né? Então houve muito, embora o gerenciamento da manutenção de viatura foi melhor em relação ao 2016, né? Ou seja, o valor médio do processo 2.293 e o que foi negociado 2.077.000, né? O gerenciamento das despesas com viaturas ele foi um avanço dentro da Secretaria. Fizemos a inauguração da unidade básica Jussara Celina. Em um mês foram mais de 7.000, quase 8.000 atendimentos, ou seja, existia uma lacuna muito grande com relação à demanda de atendimento, né? É uma fragilidade, em média, o ideal seria ter uma unidade para cada 10.000 habitantes, não é isso, Lu? A média é uma unidade para cada 10.000 habitantes, não é isso? Em torno? Um pouquinho menos. Da atenção básica, não da PSF, né? Mas foram 11.285 procedimentos, 245 consultas de pré-natal e mais de 3.000 procedimentos odontológicos. Então, era uma demanda represada naquela região e foi muito positivo essa instalação. Em 2017, o Dr. Fogolin conseguiu, desculpa, a ampliação da assistência com mais 2 ambulâncias SAMU, redução do tempo de espera para chamados, redução de custos com manutenção, como foi apresentado atrás, e esses veículos já estão à disposição da assistência no SAMU, né? São viaturas que rodam diuturnamente e realmente a reposição é necessária. Outra coisa marcante do ano passado, né? Em 2016, 72 dias ficaram fechados, foram mais de 12.000 atendimentos que não foram realizados. Então, esse 2017, com a manutenção das UPAs, não houve praticamente fechamento nenhum. Então, essa população conseguiu ser atendida, né? 2016, 144 horas mês, né? E em 2017 não houve fechamento de UPA alguma, né? Isso denotou no atendimento de urgência. A implantação da pediatria Gás do Redentor, né? Então foi feita toda uma adaptação e uma divisão, principalmente, das ações de atendimento de pediatria. Isso se denota a hora que você vê, aqui é pronto atendimento infantil, no PAI, a hora que inaugura o Geisel, a pediatria hoje, até novembro, por exemplo, estava metade. Isso é muito bom, porque você tem
uma qualidade de atendimento um pouco melhor, né? As pessoas começam a ter, e os profissionais também começam a ter uma qualidade de atendimento melhor, uma vez que essa demanda toda num lugar só, realmente é sofrível, né? Todas as UPAs foram qualificadas com visita do Ministério da Saúde, houve uma certificação, uma qualificação pelo Ministério das UPAs e SAMU, o que nos torna capacitados, estamos recebendo todos os recursos federais carimbados, essas são as famosas verbas carimbadas, né? E está aí, né? Existe um termo de compromisso de funcionamento da UPA 24 horas, que é assinado e tem que ser mantido para que haja esse recebimento operacional, né? Especialmente na pediatria, agora também foi uma inovação, né? O medicamento do infarto, né, os trombolíticos, né, nós fizemos 18 atendimentos com o uso desse medicamento. A aquisição do trombolítico foi destinado ao SAMU e às UPAs. A redução da mortalidade de 20,5% para 7,5%, especialmente AVC, né, infarto e AVC. Isso é um ganho muito grande. E tem um trabalho do Einstein que demonstra, no Einstein, por exemplo, o uso do trombolítico demora 52,4 minutos, Ribeirão 28 minutos, Estados Unidos 28,7 e no hospital de base em 16 minutos ele está trombolizado, o paciente está sendo trombolizado. Então essa foi discutida uma linha de cuidado em abril de 2017, 296 pacientes atendidos, 297 AVC e acidente vascular cerebral e hemorrágico e isquêmico. 68 trombolizados, são 25% dos pacientes atendidos foram trombolizados. Nem sempre todo paciente com AVC ele necessita do trombolítico, né? Então, foi um ganho em termos de salvar vidas, né? Foi um ganho muito grande para o município. É referência nacional. Então, com o novo protocolo, né, houve uma queda da mortalidade por AVC e nós tivemos um caso, um adolescente de 15 anos com AVC e foi salvo. São coisas, parece que são até mandadas, né? O adolescente com 15 anos que fez um AVC foi trombolizado e ele está, graças a Deus, está muito bem. Se não tivesse trombolizado, com certeza o dano cerebral seria muito maior e o risco de uma sobrevida maior, né? Então, houve um avanço muito grande nessa medida. A outra coisa que a Secretaria desempenhou esse ano foram esforços com relação ao centro de diagnóstico, referência de diagnóstico. As obras já estão praticamente terminando, acho que até maio deve estar sendo entregue esse tipo de obra. Vai favorecer muito o diagnóstico mais especializado, ressonância, e tomógrafo, ultrassom, etc. O curso de medicina também já praticamente se concretizou, tivemos a Uninove já fechando a segunda turma e a USP também fechando a sua primeira turma esse ano, né? Foi um avanço. Com a Faculdade de Medicina, né, nós tivemos 10 bolsas de estudantes no município, a integração do ensino de serviço, ação em andamento, ou seja, a implantação do COAPS, projeto de lei com a bolsa de preceptoria, foi um avanço, passou pela casa, capacitação e formação da equipe de saúde, o mapeamento de risco, o cenário de prática versus necessidades das instituições formadoras. Então, essa relação da Secretaria com as universidades, ela está se avançando, até antes da reunião a gente estava conversando sobre isso, nós faremos uma parceria junto com as universidades, principalmente com o diagnóstico epidemiológico e avanços no cuidado aos nossos pacientes, principalmente nas áreas mais carentes da cidade. Vai ser muito interessante. Com relação à vigilância, nós tínhamos muitos furtos no Centro de Controle de Zoonose e foi feito por incrível que pareça, foi feito esse curral com trilhos e os animais foram albergados aí, acabaram os furtos na vigilância, né? A partir de agosto, com o apoio da Secretaria de Obras, nós tivemos zerado todos os furtos o ano passado, só com uma medida simples. Isso aqui são coisas de décadas, os animais furtados, causando grande
dano naquela região. Paralelamente a isso, na vigilância ambiental, o número de cirurgias também aumentaram mais de 40%, o número de cirurgias, quase 48%, em relação aos anos anteriores, né? O que demonstra uma participação e uma colaboração muito grande com as protetoras, com os animais que são apreendidos em vias públicas e retornando à sociedade com uma responsabilização muito grande da parceira da sociedade. A intensificação das ações preventivas de febre amarela, o ano passado foi bem intensa. Nós fizemos uma campanha preventiva nas áreas rurais, nas áreas de bordadura do município, uma vez que o risco é maior nas bordaduras, beirando mata, né? Fizemos uma cobertura vacinal em 2017 de 99,3% em crianças, e principalmente em crianças, e foi feita uma intensificação muito grande, né? E esse ano continuamos, né? Os bloqueios vacinais preventivos em áreas de possíveis riscos, né? A vigilância está capacitada e está treinada para coletar os possíveis macacos que venham adoecer ou amanhecer mortos no município e encaminhar para análise. E aí, preventivamente, a vacina sendo realizada pela equipe da imunização e vigilância epidemiológica. A dengue, nós fizemos uma reativação do CAS, que estava parado há muitos anos, é o Comitê Ambiental de Combate a Endemias, onde a sociedade pode participar ativamente das discussões das principais endemias do município, com dengue, leishmaniose, etc., né? Nós temos esse comitê, onde todos podem participar, todos da sociedade, inclusive as diferentes instituições legislativas, executivas, judiciário, são convidados para estarem participando. Nós fizemos também uma campanha que 10 minutos contra a dengue, agora o Aedes está entrando. Eu acho que uma grande preocupação da população seria se preocupar com a Aedes, porque ele não só dengue, zika e chikungunya, o Aedes, existe o risco de uma urbanização da febre amarela, e o Aedes já consegue ser o transmissor da febre amarela. As pessoas tinham que se atentar a esse mosquito o mais rápido possível, e nós temos um protocolo que foi lançado agora, nesse terceiro quadrimestre, que chama 10 minutos contra o Aedes. É um protocolo, você acessa o site da prefeitura e tem o que deve fazer para você evitar o Aedes na sua casa. Se todo cidadão perdesse 10 minutos por semana para fazer esse combate, os riscos seriam minimizados praticamente em 100%, né? Essa está à disposição da população nesse site. A vigilância epidemiológica, o ano passado, também fez um grande avanço. Foi a taxa de óbitos por unidade de saúde para cada 100 mil habitantes. Nós pegamos e fizemos um levantamento epidemiológico de mortalidade dos últimos 7 anos, por unidade de saúde, qual é a taxa de mortalidade. E isso são indicadores que norteiam a Secretaria qual vai ser a região, qual que é o local que deve maior atenção, porque nós estamos aqui para fazer saúde. E a taxa de óbito é uma taxa que deve ser a primeira a ser levada em consideração, dentre outros tantos indicadores. Então, nós temos aqui, por incrível que pareça, nós temos uma taxa de óbito a Falcão, aí nós temos a Independência, Tibiriçá, né? 9 de Julho, né? Pousada, Bela Vista, Geisel, Dutra, Godói, Europa e assim por diante. Aqui, o SF Dutra, aqui tem a taxa menor de óbito até o momento, né? Esse foi um trabalho muito interessante da vigilância epidemiológica, que dá muito norte para a gestão em termos de indicadores. As ações educativas, né? Foram feitas diversas atividades educativas, prevenção, promoção à saúde, né? De acordo com o calendário do Ministério e das campanhas mensais de prevenção, como Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, Dezembro Vermelho, aí tem o roxo também, que não está aí, o Janeiro Roxo, né? Janeiro Roxo, que é da Hanseníase. Então, foram mais de 1.200 atividades realizadas. A saúde, necessariamente, ela não se faz só com assistência, mas se faz com educação de uma população.
E essa relação com o munícipe ela é muito importante. Serviços em horários alternativos para atividades preventivas são 14, campanhas de vacinação foram feitas 3, campanhas Fique Sabendo 1, e curso de gestante foram 3 cursos de gestantes. Foram muito interessantes, principalmente com os óbitos que nós tivemos no ano passado. Isso direcionou as ações de educação e prevenção junto a alguns núcleos de risco. A Divisão de Saúde Mental, nós tivemos o Encontro Nacional de Bauru, os 30 anos da Carta de Bauru para uma sociedade sem manicômios, no 8 e 9 de dezembro, foram mais de 1.800 pessoas de diversos estados do Brasil, reforçando a luta antimanicomial, né? E tem que estar sempre reforçando mesmo isso, porque senão os manicômios podem voltar com força total e existe uma briga muito grande da luta antimanicomial, né? Nós temos que ter uma visão muito interessante com relação aos manicômios, né? E muito crítica, né? Com relação, nós tivemos a primeira plenária do Plano Municipal de Saúde, né? Fizemos o PPA, que foram três grandes programas, 8 ações, 9 eixos temáticos. O PPA foi pela Câmara também, fizemos o plano de governo, as plenárias. Foi a primeira vez que teve uma plenária de vigilância em saúde na história do SUS, né? E o doutor Fogolin ainda não chegou, mas ele gostaria de falar principalmente com relação à assunção do hospital de base. Eu acho que ele deve estar chegando, né? Está previsto agora para esse ano a assunção do hospital de base, né? E ele queria discutir também com relação ao projeto de lei das OS com os senhores, né? Deixa eu ver se ele já está aqui. 10h20, deve estar estourando. Com relação aos insumos que foram realizados, só para vocês terem uma noção, em 2015, 13.805.000. 2016, 13.182.000. E o ano passado, nós gastamos mais de 16 milhões e meio. Mais de 16 milhões e meio. Então, foi feito um aporte financeiro, né? Vocês perceberam que o gasto em saúde, dos recursos da Receita Municipal, foram intensos na saúde, e aí a questão de medicamento foi um aporte substancial, né? Medicamentos em geral, 10.909.000. Ordem judicial, nós gastamos 378 mil. Materiais cirúrgicos e hospitalares, 4.582. Materiais cirúrgicos e hospitalares por ordem judicial, 712. Né? Então, nós temos aqui dos 16.582.000, quase 1 milhão com mandato judicial, né? Só para vocês terem uma noção. Então, a evolução com o gasto ela é ascendente, né? Desde 2009, 4.800.000, culminando com 2017 com 16.582.000, né? Então, resumindo, nós tivemos o maior investimento em saúde. Nós tivemos 145 milhões em 2016, com 24% da receita, mais de 24% da receita em saúde, e esse ano passado, 29,97%, quase 30% da receita do município em saúde. Houve um investimento, por incrível que pareça, com todas as dificuldades, com todos os perrengues que foram, mas foram investidos uma melhoria na assistência em saúde. A ampliação do acesso, que foi outro grande braço com relação ao atendimento médico, dos 659 mil atendimentos, nós pulamos para 687 mil atendimentos em 2017. A atenção básica, 203 mil foi para 207 mil. Ampliação do acesso no do atendimento médico, atenção especializada, de 36.480 foram para 37.163. E com relação à urgência e emergência, de 420, nós fomos para 443 mil atendimentos, né? Ou seja, foi garantido a abertura das UPAs, foram garantidas ampliações dos atendimentos, e isso, com certeza, tem que vir com maior investimento em saúde, foram quase mais de 5,5% a mais investidos com relação a 2016, né, das receitas do município. A saúde bucal também houve um esforço muito grande.
de 70.365 para 75.670. Atenção domiciliar de 4.445 atendimentos, pulou para 13 mil, né? Existe realmente uma complexidade maior agora com atendimento domiciliar e de qualidade, muito interessante o EMAD. E o Dr. Fogolin agradece a atenção dos senhores, deve estar para chegar, né? Se alguém puder ligar para ele, ver se ele já está chegando, para tirar, se quiser alguma dúvida. Ele está amarrado numa audiência judicial do Brandemark. Mas se eu puder responder. Pode ser. Bom dia, Mário. Primeiro, parabéns pela exposição, né? Eu acho que são números interessantes. E assim, obviamente, a gente acredita nas fontes dos números, né? Não houve nenhum ponto de piora, né? Isso é difícil ocorrer em alguma pasta ou em qualquer empresa no cenário nacional, né? Nenhum dos tópicos deficitários, ao menos que vocês não tenham mostrado para nós. Mas a minha dúvida você diz que foram investidos 29, quase 30% do orçamento, né, na saúde, o que representa 164 milhões. Eu quero entender qual é a base de orçamento retirado para colocar que representa 30% do orçamento investido na saúde. Qual que é a base, né, considerada para tanto? É considerada toda a receita do município, na verdade, né? Você pega toda a receita do município, o que foi gasto, porque o SUS é tripartite, são 3 entes federados, você tem recurso federal, estadual e municipal. O que se gasta pela emenda constitucional 29, a gente tem que gastar no mínimo 15%, né? E o município está praticamente o dobro. É baseado na receita total do município. Quanto da receita total do município foi gasto em saúde, né? Mas esses a dados estão no receita início. que advém só do município, não é do orçamento geral do município, né? Não, é da receita. Só da receita. Da receita do município. Quanto arrecadou, quanto foi gasto em saúde. Deixa eu pegar aqui no começo. Deixa eu ver se eu acho aqui do... É bem no primeiro, né, Ana? Tá aqui, deixa eu ver aqui. Quer explicar aqui, Aninha? Não? Beleza. Aqui são receitas municipais, né? Esse é do terceiro quadrimestre, né? Não, então, olha lá, volta nesse slide. Então, significa que vocês consideraram esses 500 milhões para falar que é 30% ou não? 548.750.257. Foi a receita realizada. Tá? O que foi aplicado na saúde? 84.986. É isso, Ana? No trimestre, no quadrimestre. Não, tá bom, mas eu já esclareceu de onde que é a receita. Era essa. Fechou? Tá bom? Obrigado. Alguém tem notícia do Dr. Fogolin? Se eu souber responder e pudesse, algum companheiro puder ajudar, estou à disposição. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. Pergunta aos universitários. Tá bom, coronel. Bom dia, Bom Mário. dia. Com relação a medicamentos, na verdade, você falou bem no final. Sim. Né? Dizendo, Sobre aquela... Você demonstrou aqui o total de receita, a origem das receitas, e também depois você mostrou por meio de um quadro o total de despesas. Certo. Nós tivemos notícia agora, recentemente, de falta de medicamentos nos postos, né? Eu não sei se eu estou enganado, mas você falou no final agora, né, que houve, na verdade, um consumo
um custo de medicamentos e insumos na ordem de 10 milhões de reais. Eu não sei se 10 milhões de reais refere-se ao ano de 2017 ou refere-se apenas ao quadrimestre. Quadrimestre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho. Deixa eu ver se está aqui, está mais para trás, eu acho, né? Não, porque tem um final aqui, ó, que são todos os medicamentos, ó. Medicamentos em ordem geral, 10 milhões, isso é no ano, 10 milhões 909. É aquele ali, coronel. 10 milhões... 10 milhões 909. É isso que eu queria saber. É no ano, no ano. Hã? Tá, e o que empenhou? Então, eu queria entender o seguinte... 16 milhões aqui, né, Ana? Ó, 16 milhões 582 mil. Foi o total, isso com medicamentos e insumos, né? Eu queria entender o seguinte, por que faltou? Né? Qual o motivo? Deixa eu explicar. Você tem 10 milhões gastos, sim. 16 milhões empenhados? Eu queria saber porque Por incrível que pareça, coronel, a saúde... nós temos alguns gargalos que devem ser resolvidos esse ano, principalmente a informatização, que eu acho que é uma coisa que está na prioridade máxima da Secretaria, e ajuda muito mais no controle. Todo mundo sabe que hoje as unidades não estão informatizadas, esse vai ser um grande avanço para esse ano, está na pauta do Dr. Fogolin. A outra coisa que nem sempre a falta de orçamento financeiro, nem sempre a presença de orçamento financeiro resolve o nosso problema, porque a gente depende da entrega de medicamentos. Final do ano sempre é um gargalo. Nós tivemos empresas que fecharam, não cumprem a data de entrega, entra com penalização. Então, assim, a questão licitatória é um grande enrosco, não só para o município, isso para o serviço público como um todo, né? Então, nós tivemos ata de registro de preço, pedia para entregar medicamento, o medicamento não é entregue, você penaliza, tem que fazer uma nova ata, então isso tudo complica, e eu sei que o usuário não tem culpa disso, mas nós temos que ver dentro da legalidade, e infelizmente isso faz parte do jogo. Esse ano, por incrível que pareça, foi um investimento altíssimo em medicamento, algumas linhas de cuidado foram discutidas, né? E a ideia do Fogolin é melhorar o controle, melhorar a distribuição, para que realmente esse déficit não venha ocorrer agora em 2018. É aí que eu queria chegar. Então, significa, você está afirmando aqui, que existe um gargalo, e esse gargalo significa falta de controle. A falta de controle, pelo que eu entendo, em gestão, significa o seguinte, que você tem relativamente um controle de entrada, porque você sabe que você gastou, isso nós temos. O que você gastou. Né? Mas você não tem controle de saída, porque não são... nós não temos código de barra para a entrada e um código de barra para a saída. Isso significa, se eu não estou enganado, que medicamento até existe. Na verdade, o que está acontecendo é um desvio de medicamentos na rede pública. Estou correto? Não. Assim, o senhor não pode dizer, o senhor não pode afirmar que existe uma falta de controle. O controle existe, ele é feito manualmente. Ele é feito o controle. Então, assim, olha, toda a ordem de entrega é feito manualmente. O que a informatização daria é agilidade. Muitas vezes você tem medicamento no almoxarifado e tem que fazer tudo manualmente, então demora. Então, não é que existe uma falta de controle. Eu queria tomar muito cuidado com esse tipo de apresentação. Né? Não existe. Então, o controle existe. O controle existe, mas é manual. Mas qual que é o gargalo, então, que você mencionou? O gargalo é a informatização, que vai dar muito mais agilidade. Porque hoje, a hora que você faz a administração manual, né, você tem gargalos, né? Até você preencher uma ordem de entrega, se fosse com código de barra, tudo informatizado, não só na entrega, no recebimento e na dispensação, essa cadeia ela é muito mais agilizada. Ou seja, se eu chegar lá, por exemplo, na Secretaria de Saúde e pedir para me mostrar o controle de estoque, naquele momento você não tem condições de mostrar. Não, nós temos o controle é realizado. Hoje, tanto é que no final do ano, todo final do ano, para balanço no Tribunal de Contas, é feito uma apresentação do estoque atualizado, né? Todo final do ano, inclusive, mensalmente é feito. No final do ano, para o Tribunal de Contas, é feito o balanço do estoque presente na Secretaria. Tá? Então, significa, se ocorrer a informatização como você... Vai melhorar o controle.
Não que ele não exista, vai melhorar o controle. Ou vocês poderão ter uma surpresa que vai demonstrar se houve ou não desvio durante esses anos todos. Não dá para falar que existe desvio, né, doutor? Assim, o que existe, assim, existe um controle, o controle existe necessidade de aprimoramento, isso é notório, e a gente não tem por que falar não. Né? Tem que melhorar mesmo e está na pauta do secretário. Mário, eu vou deixar bem claro que a minha preocupação aqui é exatamente que não falte medicamento lá Sim, no com ponto certeza. da linha. Essa que é o grande objetivo e o nosso interesse aqui, pelo menos na minha condição de vereador, em fiscalizar o órgão da saúde e em querer ajudar também. Com certeza. Eu entendo o seguinte, que nós temos que aprimorar os procedimentos, os protocolos e os processos para que não tenha falta. Agora, me desculpe, eu ainda não estou convencido de que não há desvio, mas eu acredito em você, você é a palavra aqui, final aqui, você é o gestor, você tem o controle, eu não tenho acesso aos documentos. Se eu tiver o acesso aos documentos, quem sabe eu possa mudar e corroborar com aquilo que você fala. Mas hoje eu entendo que, na minha opinião, a falta de medicamentos acontece em razão de que há, infelizmente, pessoas inescrupulosas que se apropriam do patrimônio público, em especial dos medicamentos. Uma outra pergunta que eu ia fazer para você é sobre o controle de zoonoses. O controle de zoonoses, há um atendimento 24 horas por dia? Existe o atendimento em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 às 17, e nós temos um plantão de emergência para zoonose e raivas, se for preciso. Né? Cães, gatos, abandonados em via pública, a responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses, sim ou não? Animais soltos em vias públicas, pela lei do controle de zoonoses, sim. Mas o plantão de zoonoses é para emergências. Então, por exemplo, tem um animal que entrou na casa do senhor às 7 horas da noite. O senhor foi abrir o portão, ele entrou e está de forma agressiva. O senhor liga no plantão 190, o Copom aciona a equipe de apreensão e tem a equipe de apreensão e um veterinário à disposição 24 horas por dia. Eu estou lhe fazendo essa pergunta pelo seguinte, eu conversei com uma ONG que hoje está todas as esquinas da cidade aqui, arrecadando dinheiro, dizendo que é com a finalidade de fomentar o trabalho da ONG. E essa própria ONG hoje ela assume uma responsabilidade muito grande em recolher animais abandonados em via pública. Certo. E, segundo consta, eles não têm mais condições de arrecadar e de pegar esses animais porque eles não têm mais recursos financeiros para isso. Há alguma possibilidade, porque nós chegamos à conclusão que o Centro de Controle de Zoonoses não tem condições de atender a demanda vigente hoje no nosso município. A Secretaria da Saúde pretende fazer algum convênio, algo parecido, para que isso possa dar um atendimento 24 horas, não só nos casos de emergência, como você está me dizendo? Existe uma discussão muito grande na gestão com relação aos animais abandonados, viu, coronel? Com relação a esse fator, assim, a zoonose, inclusive por portaria, ela tem uma finalidade de prevenir risco em saúde pública, né? Então, todo animal que for denotado um risco em saúde pública, ele vai ser... Esses dias, meia-noite, foram buscar um macaco eletrocutado, né? Então, esse animal vai coletar amostra para suspeito de febre amarela e tal. Muito embora ele foi eletrocutado, não é denotadamente um risco, mas esse animal vai ser coletado. Animais soltos em vias públicas, especialmente cães e gatos, nós temos que fazer políticas públicas, principalmente de controle de natalidade e educação de guarda responsável dos animais. A tutoria pelo responsável. Os munícipes que soltam os animais em vias públicas, nós temos que educar essa população. Isso é um trabalho que não é só da Secretaria de Saúde, ela envolve outros setores, da educação, da cultura, do meio ambiente, outras secretarias, e a gestão sabe disso. A saúde ela tem uma noção especialmente de zoonose. Hoje, se o senhor precisar de um atendimento de risco em saúde pública relacionado às zoonoses, nós temos atendimento 24 horas e o Copom sabe disso. Nós temos uma inter-relação com o Copom, precisou de uma ação, animais soltos em vias públicas, de grande porte especialmente, tem risco, aciona, a nossa equipe vai buscar. Como já foi várias vezes, aliás, tem dia, nós já tivemos, especialmente na época da seca, nós tivemos animais soltos em vias públicas, o pessoal começa a trabalhar a madrugada inteira, chega às 7 horas, está chegando todo o trabalho que fez durante a madrugada. Às vezes tem boiada, tem alguns animais que tem que tomar muito cuidado para recolher esse tipo de grande animal. Tá? Já que você tocou no assunto Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar,
existe alguma projeção para o ano de 2018 para que o atendimento do 192 do SAMU, junto com o 93 do Bombeiro e também o 90 da Polícia Militar, sejam concentrados num único local? Porque hoje, na verdade, você sabe que quando acontece um acidente de trânsito, as pessoas, às vezes, por querer ajudar, um liga para o 90, outra liga para o 93, outra liga para o 92. Aí você chega 3 viaturas lá, na verdade, você precisa do atendimento de uma só. Então, com a finalidade de otimizar recursos, eu acho que... Então, Meira, eu sei que o Fogolin gosta muito dessa ideia, né? Eu sei que, inclusive, eu não estou capacitado a estar falando sobre o assunto, mas eu sei que o Dr. Fogolin já comentou a respeito disso com o bombeiro, com o comandante, a respeito dessa integração, sim. Inclusive, existe necessidade de ampliação daquela área do SAMU. Eu sei que eles estão em boa negociação com relação a isso. Eu sei que ele andou conversando. Não posso dizer que pé que está, mas que já conversou com relação a essa unificação, com certeza, eu tenho certeza que sim. Com relação à pediatria, você mostrou um gráfico em que mostra que, a partir do instante que foi instalado a UPA do infantil, lá do Gás do Redentor, houve, na verdade, um decréscimo de atendimento no pronto atendimento infantil aqui na região central. Esse gráfico mesmo. Isso Há possibilidade, ou seja, há algum estudo da Secretaria para que seja ampliado esse atendimento em pediatria para outros UPAs ou vai ficar restrito mesmo ao Gás? Existe sim. Só que nós temos... A gestão não é fácil, né, Coronel? Você sabe que não é fácil. Sim. Se tiver mais recurso, com certeza, se a gente puder descentralizar o atendimento de pediatria em maior número de pontos, com certeza a Secretaria tem essa intenção. Depende muito da receita e da despesa que nós temos. Não está descartada, a princípio foi só o Gás, mas eu sei que existe esse plano, sim, de atendimento. Acho que Meridota, né? É Meridota, parece que tá para sair, está no forno o Meridota, viu? Está no forno. Então, isso significa que nós... É um bom sinal. É um bom sinal. Depende muito da despesa e receita. Isso porque o financiamento, ele não, como vocês estão vendo, é o município que paga grande parte dessa conta. Então, se tiver uma receita melhor esse ano, com certeza o Meridota deve sair o atendimento de pediatria. É uma pena que o Dr. Fogolin esteja aqui, porque eu ia perguntar para ele exatamente se a OS, isso poderia possibilitar e facilitar e agilizar talvez esse atendimento. Mas como ele não está aqui, não adianta eu lhe perguntar, porque eu acho que é uma pergunta restrita ao secretário. Com certeza. E só para finalizar aqui, atendimento odontológico. Nós tivemos aqui no ano de 2017 75.600 atendimentos e 2016 70.365 atendimentos. Eu só queria saber qual é o quadro de dentistas que nós temos hoje na Secretaria da Saúde. Se eu não estiver enganado, o Nildinha pode me ajudar, mas são mais de 200, porque é por carga horária, né? Não é nem sempre por dentistas, né? Mas eu acho que nós temos esse dado aí. Eu já posso informar o senhor. Eu estou perguntando porque eu queria até fazer uma conta para saber quantas pessoas cada dentista atende por mês e por ano. Porque me desculpe, mas dependendo do número aqui, é muito pouco. Depende do procedimento, né, Coronel? Assim, eu sei que vem cá, Nildinha, pode houve uma publicação aí no Jornal da Cidade, de um leitor que fez lá uma foto, falou que o pessoal estava aguardando na fila, depois houve um esclarecimento da Secretaria. É o que chamou a atenção. Então, eu queria saber hoje o seguinte, né? Quantos dentistas nós temos? Quantos atendimentos nós... Olá, pois não. Bom dia. Não tenha medo, ele não faz nada. Pode ir. Então, eu tenho alguns dados de 11 de dezembro, tá? Que é o mais atual, que nós estamos terminando de fazer esse levantamento. Mas nós temos um total dessa data de 75 dentistas. Desses 75 dentistas, tem alguns que estão na gestão, né? Que são um total de 11 na gestão. Mas que dividem gestão com atendimento clínico, tá? Uma parte está na gestão e outra... uma parte está na gestão e uma parte está em atendimento clínico nas unidades, né? Algumas horas. Divide a carga horária nesse sentido.
mas tem um total de 75 dentistas. E varia muito, como o Mário falou, a questão da carga horária, né? Então, nós temos dentistas de 15 horas, dentistas de 20 horas, 27 horas, 30 horas, 36 horas, 40 horas. Né? Então, a gente está fazendo esse levantamento atualmente para nós vermos assim, qual que é a nossa necessidade de ampliação de jornada, de novas contratações, para poder até estar ampliando esse número de atendimentos. Tá? São 75, você falou que 11 trabalham na gestão, que dividem o tempo com gestão e dividem o tempo com atendimento. Isso. Então, se nós temos 75 dentistas, nós tivemos, em média, 1.000 pessoas sendo atendidas por cada dentista. Varia por causa da carga horária, né? Sim, mas em média, mais ou menos é isso, né? Seria 1.000. Se fosse, acredito que 1.000 por ano. Eu estou fazendo a conta. Nós podemos até levantar isso para o senhor, se eu quiser. Nós podemos fazer essa conta certinha. Eu acho que é uma demanda muito grande no município, porque o atendimento odontológico é algo caro, embora a gente tenha aqui nós temos que tomar cuidado. 2 ou 3 faculdades de odontologia, assim, mesmo assim é caro. Sim. O que acontece, nós temos que tomar muito cuidado, porque o número de atendimento odontológico ele é muito relativo. Não. Porque a hora que você chega e abre, por exemplo, para fazer um canal, né, às vezes o paciente fica lá um tempão, e às vezes tem retorno. Entendeu? Sim. Tem o retorno desse paciente, e às vezes isso muda toda essa configuração. É o mesmo do Branemark, né? Nós não sabemos o que é atendimento e o que é procedimento, né? Então, é uma coisa... Tem os procedimentos. Né? Dá para saber, sim. Eu estou falando, o Branemark está sendo aí penalizado porque houve uma auditoria em que fala que atendimento não é igual procedimento. Então, o Branemark está aí sendo penalizado por nós temos 9 milhões. Você tem os dados de quantos procedimentos são, tem tudo. Nós temos tudo isso. Eu tenho que insistir nisso porque... o senhor está no papel do senhor. Mas assim, nós temos todo esse dado tudo certinho, não tem nada que não está nada marcado. Pode falar, por favor. Assim, porque atendimentos nós consideramos as consultas. Então, quantos pacientes foram atendidos? Então, quantas consultas foram realizadas? Procedimentos já envolve o procedimento clínico propriamente dito, tá? Que é a restauração, o tratamento da polpa, que é do nervo do dente, uma extração, tudo isso são considerados procedimentos. O que acontece? Assim, existe uma certa injustiça em relação à odontologia, porque nós seguimos... Ai, gente, eu não sei falar muito em público. Mas... Fala, Lídia, pode falar, Lídia. Claro, é verdade. É verdade. É que, assim, nós temos que seguir uma tabela de procedimentos que é fornecida pelo Ministério. E nessa tabela não consta todos os procedimentos que nós fazemos. Então, por exemplo, uma anestesia, na medicina nós temos o anestesista, não é? Na odontologia, o dentista ele é anestesista, ele é cirurgião, ele é clínico, ele é radiologista, certo? Então, o que acontece de injustiça? Nós fazemos uma tomada radiográfica, um exame clínico, onde nós dispensamos um tempo clínico para isso e não é contado, tá certo? Então, isso é muito injusto. A anestesia, muitas vezes, quando você vai fazer anestesia, você imagina, você pega vários tipos de pacientes. Então, tem um paciente mais tranquilo, tem um paciente mais ansioso, isso é claro, né? Então, você pega um paciente mais ansioso, que a gente já chega até, inclusive, ter reações lá na hora de ânsia, de vômito. Aí você tem que parar todo o procedimento para daí recomeçar, e também não conta como procedimento. Então, afora tantos outros, radiografia, enfim, vários outros. E é algo que eu já pedi essa demanda por e-mail para o Ministério para saber por que esses procedimentos não estão incluídos na tabela. Porque é muito injusto. Então, às vezes, aparece um número lá, fala, ai, nossa, mas fez pouca coisa. Não fizemos, não. Às vezes, num atendimento, você tem vários procedimentos. Exatamente. Afora também, assim, a complexidade individual de cada um, porque nós temos a Política Nacional de Humanização. Então, nós temos que ser acolhedores. Chegar o paciente lá ansioso, nervoso, que passa mal, que tem um diabetes, que só de sentar na cadeira sobe lá a glicemia, você programou para fazer uma exodontia naquele dia. Quantas vezes isso aconteceu comigo? Porque eu estou na gestão e na ponta lá, fazendo atendimento em unidade básica. E aí eu tenho que parar, porque eu não posso fazer o atendimento do paciente naquele dia, porque está tão alto o índice dele, por exemplo, glicêmico, estou dando um exemplo, e a gente não consegue fazer o procedimento. O que acontece? Você vai registrar lá o seu procedimento, não tem como registrar, porque você não fez. Você fez lá o teste de glicemia, ele não conta para o dentista.
esse teste, entendeu? Porque já está incluso dentro da consulta para o Ministério. E aí você pede muitos dados, então é muito injusto, sabe? Às vezes, quando você vai colocar o número, e as pessoas vão fazer a divisão pela conta, pelas horas trabalhadas. Então, isso tem que ser considerado, tá bom? Isso me leva a concluir que aquilo que foi feito no Branemark ainda não corresponde com a realidade, porque o Branemark, por mais que ele tente se explicar aqui, em dizendo que determinados procedimentos são complexos e que, às vezes, um único paciente, retornou lá mais de 40 vezes, isso não é considerado, porque ele é considerado apenas um atendimento. Então, isso que você falou me ajuda a entender e a compreender que, ao meu ver, né, o laudo apresentado pelo Ministério Público não corresponde com a realidade dos fatos, o que eu acho uma injustiça, o que estão fazendo, o que vão fazer, provavelmente com o Branemark. Talvez o Dr. Fogolin traga a notícia para nós agora do acordo, do sim ou do não, da extinção ou não do Branemark para o nosso município, que é muito lamentável. Mas a última pergunta com relação à frota, você disse que houve um consumo na ordem de R$2 milhões em manutenção. Quantas viaturas, qual é o número de viaturas do... Com certeza mais de 110 viaturas, unidades, né? 110 viaturas contando desde SAMU, ambulância branca, a parte de serviço social, etc, etc. O investimento em compra de veículos novos é do município, da União, ou do Estado, de quem que é? Ou vem de todas as frentes? Não, eu posso garantir para o senhor que muitas vezes é recurso próprio. Difícil. Nós tivemos uma aquisição ano passado que veio aquele da vigilância, foi estadual ou foi federal, Zé? Aquele da imunização. Nós tivemos uma aquisição ano passado da imunização, duas ambulâncias SAMU, né? Do governo federal. Só mais uma pergunta. Desse total de viaturas existentes na frota da saúde, quantas têm mais de 5 anos? Você tem condições de me informar ou não? Não tenho. Eu vou me resguardar o valor. Infelizmente, eu não tenho como dar esse valor. Posso, amanhã, hoje mesmo, dar essa informação para o senhor. Mas... Eu estou falando... O grosso, assim... A minha intenção em falar isso aí é o seguinte... O custo da manutenção de equipamento velho, a gente sabe que é muito maior. Quando você adquire viaturas para essa finalidade, saúde, para segurança, principalmente saúde e segurança, em que há uma demanda corrente de 24 horas por dia, aconselha-se que a frota seja renovada a cada 5 anos. Ou seja, quando você tem um veículo com mais de 5 anos, recomenda-se que ele seja... Nós temos consciência descartado disso. E comprado outro, que é muito mais vantajoso. Nós temos, inclusive, Coronel, nós temos o cuidado, eu sei que o administrativo não está aqui, mas seria interessante o senhor saber que assim, eles têm controle por mês, quanto gasta por viatura, quanto roda por viatura. Nós estamos fazendo toda a manutenção preventiva, que fica muito mais barato do que você esperar quebrar para consertar. Então, assim, eu sei que esse foi mérito do administrativo fazer essa manutenção preventiva, esse controle todo. Nós temos controle por GPS para ver se a viatura está parada ou não. Então, assim, eu sei que esse controle foi afinado esse ano e esse ano que vem vai ser melhor ainda, se Deus quiser. Tá? A última, agora para... Fica à vontade. Com relação à despesa com o pessoal, né? Eu vi que tem uma despesa bastante considerável na área da saúde e eu sou uma pessoa assim, que eu defendo que saúde, educação, habitação e assistência social, isso é função básica do município. Mas é lógico que também nós não podemos simplesmente falar assim, gasta o que você quer. Nós temos que gastar aquilo que podemos. Mas essas deveriam ser as 4 prioridades de um governo municipal. Eu pergunto o seguinte, o plano de cargos, carreiras e salários, que agora você disse que vai ter uma reunião hoje, né? Porque está fazendo a revisão do PCCS. Qual o percentual de impacto na folha de pessoal em 2017 em relação a 2016, aquilo que o PCCS proporcionou? Quanto que ele proporcionou de impacto? Eu não tenho essa informação aqui agora para o senhor. Eu me resguardo. Infelizmente, eu não tenho essa informação. Mas eu sei que foi reavaliado. O que foi tentado colocar em dia todo esse PCCS, tá? Para que não haja... por causa daquelas injustiças que houve. Questão da justiça, isso aí, assim, eu sei que a Secretaria fez a sua parte, né? Está tentando deixar tudo em dia para que não haja agora essa discussão do PCCS, ela virar esse ano.
com forte empenho aí para adequar essa Pergunta essa de ordem pessoal. Você, como médico que já foi secretário, você entende que é necessário uma revisão do PCCS, sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que o PCCS deve ser revisado. Eu, como servidor público, acho que ele deve ser revisado, né? Mesmo para que traga para dentro de uma realidade. Por outro lado, eu também acho que o servidor deve ser muito valorizado. Faz anos que ele não está sendo valorizado. Eu, como servidor de carreira, com 24 anos de casa, faz muitos anos que o servidor não está sendo valorizado. Devidamente valorizado. Bom, eu também falo da mesma forma, porque a minha categoria. O senhor foi servidor, o senhor sabe disso. É a mesma coisa. Infelizmente, o servidor está pagando, um tributo, né? Ainda mais com essa reforma da Previdência, está botando o servidor como a ovelha negra do sistema, e não é. O servidor, infelizmente, eu vejo que nós passamos esse ano com um déficit absurdo de funcionário e a gente fazendo as tripas coração para poder segurar o sistema. Tá ok. Na segurança pública não é diferente. Obrigado, viu, Mário, pela informação. Bom dia. Oi, Kiara. Bom dia. Na verdade, eu quero aproveitar esses minutinhos antes do secretário chegar, né, e a presença de vocês, e a gente vai aprendendo um pouquinho mais da saúde, do funcionamento. Algumas demandas chegam para a gente, às vezes a gente se surpreende. Uma delas, agora, muito recentemente, a gente já estava até num período de recesso, eu acabei encaminhando para a Comissão de Saúde aqui da casa, e a doutora Thelma ficou até de verificar se realmente aconteceu alguma coisa no sentido que está muito relacionada à questão dos medicamentos. Não a falta, que a gente sabe que faltou mesmo medicamento, né? Mas com relação à eficácia de medicamentos administrados em paciente. Então, chegou para mim um caso de um medicamento que foi administrado várias e várias ampolas por um médico dentro de uma unidade, sem eficácia alguma, em doses assim muito superiores até o que poderia ser aplicado, mas na ausência de qualquer reação, o médico pediu para que fosse comprado o medicamento na farmácia e administrou. E aí teve um resultado. Então, me preocupa, assim, não só na questão da licitação, a demora, os problemas que a gente sabe que podem acontecer no processo, mas a qualidade do medicamento, né? Eu nem sabia que pudesse haver medicamentos que não fossem de uma qualidade, né, que comprovadamente demonstram, né, uma falta de eficiência. Assim. Então, eu fiquei preocupada, encaminhei para a doutora Thelma. Inclusive, eu sei quem é o médico e tudo mais, e ela ficou até de entrar em contato com o médico. Mas essa informação foi uma informação muito nova para mim, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? E aí eu fiquei bastante preocupada se isso acontece realmente ou se é algo que vem acontecendo mais recentemente. Não sei se vocês poderiam estar falando sobre isso, se sabem, né? Mas esse é um caso que precisa ser avaliado com calma, né? Todo o processo licitatório, eu sei que alguns parâmetros são acordados no processo licitatório para que o produto seja de qualidade. Em se ter uma denúncia de um lote, muitas vezes nós podemos fazer interdição cautelar e exigir uma avaliação laboratorial da eficácia desse produto. Eu acho que o Dr. Fogolin vai ter o mesmo procedimento, vai tentar fazer uma sindicância para ver o que está acontecendo e, se for preciso, vai entrar contra a empresa que entregou esse produto se tiver algum erro de eficácia. Nós temos que avaliar com calma, com prudência, para não corrermos em erros, né? Uma outra questão que eu gostaria de levantar é que várias prefeituras compram medicamentos manipulados, muitas das farmácias locais, por um custo 50% mais barato do que normalmente são aí comercializados pelos fabricantes, as grandes indústrias. A Prefeitura Municipal aqui, a Secretaria de Saúde, compra algum medicamento manipulado? Já pensou em abrir essa possibilidade, alguma discussão nesse sentido, para reduzir o custo do medicamento e, quem sabe, até facilitar a entrega desses medicamentos no prazo que a gente espera? Doutora, eu vou dizer uma coisa para a senhora. Assim, existem várias vertentes com relação à aquisição de medicamentos. O produto manipulado, eu acho que até
ser mais, eu não sei se vai ser mais barato, porque o nosso processo licitatório, as atas de registro de preços, são assim, 50 mil comprimidos. Então, para atender uma cidade desse porte, as licitações, as atas de registro de preços, os pregões eletrônicos, são quantidades enormes. E eu não sei se, inclusive por uma questão legal, se a farmácia de manipulação poderia estar participando desse processo licitatório. Ou se teria, essa primeira pergunta, eu acho que tem que ser indústria para estar participando, para ter esse volume de produção. E que, às vezes, ele não tem licença para ser indústria. A farmácia de manipulação, para uma cidade pequena, acho que resolve a situação. Mas, para um município do nosso porte, eu não acredito. Por outro lado, assim, dificilmente uma farmácia aqui em Bauru, nós não temos farmácias em Bauru que poderiam atender uma demanda, por exemplo, de losartana que nós temos. A quantidade é enorme. E eu não sei se ficaria mais barato. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho meus... com relação a uma farmácia de manipulação está entrando no nosso processo licitatório. Eu não sei se teria competência legal, porque é exigido uma licença para estar participando do pregão, e é também uma questão de capacidade operacional de atendimento, né? Imagina 50 mil comprimidos. O que você acha, Ju? Você quer comentar alguma coisa? Algumas coisas pequenas, eu acho que até compra com verbo de adiantamento, eu não sei. Alguma coisa pequena, doutor, eu sei que a gente atende, entendeu? Mas coisa assim, mandato judicial, uma substância que não tem, está em falta, tem na farmácia, eu sei que a gente tem que correr atrás. Essa Jusemi é a nossa responsável pela assistência farmacêutica. Só para você ter uma noção, nós empenhamos agora, né, em janeiro, 2 milhões... Fala no microfone, Ju. 2 milhões de comprimidos de omeprazol, né? Então, assim, isso é um deles. Mas, assim, a quantidade de medicamentos que a gente empenha a cada 4 meses, normalmente, é exorbitante. Então, uma farmácia de manipulação ela não teria capacidade operacional para fazer isso. Então, o que a gente manda manipular? Muitas vezes, medicamentos de mandado judicial e medicamentos até de uso interno da nossa rede, né? E, infelizmente, assim, nós até acabamos passando por uma experiência muito negativa esses dias atrás, onde nós mandamos manipular um carvão ativado para uso interno das nossas unidades de urgência, e a surpresa nossa foi que, a hora que abriu o pote, carvão é preto, né? Dentro do pote tinha um pó branco. Então, você já imaginou a sorte que quem estava lá na ponta, se adequou, percebeu que estava alguma coisa errada, devolveu. Então, você já imaginou se você pega, encapsula um monte de comprimidos, distribui para a população, até para fazer rastreamento depois. Para quem que você liberou esse medicamento? Então, assim, é muito complicado. As soluções da saúde são soluções complexas, ainda mais num município como Bauru, que é um município de médio porte. E agora, esses padrões de aquisição nossos são padrões. E é isso que enrosca. Porque você está comprando 2 milhões de omeprazol, aí a empresa... Por exemplo, faltou omeprazol, a empresa não tinha o omeprazol no Brasil. Entendeu? E às vezes é importado, para no porto. Então, às vezes, o usuário não tem culpa nenhuma disso. E nós sabemos disso. Agora, nós também temos todas as regras legais para serem cumpridas. E dois não tem como a gente fugir disso. Licitatório é o certificado de boas práticas de fabricação e o registro do medicamento na Anvisa. Né? E a grande maioria das farmácias de manipulação hoje, elas até têm esse registro, mas assim, dela ali, ela não fornece ali para a gente, mas é importante saber que todo medicamento adquirido pela gente, ele segue os preceitos da lei de licitação. Então, aí, assim, as farmácias de manipulação do nosso município, talvez elas conseguissem atender uma demanda muito pequena. Para a realidade do nosso município, é quase que impossível. Bom, tem mais alguma coisa, Quero? Medicamento, com certeza, vai ser um grande foco esse ano também para a Secretaria, viu, doutora? Principalmente, eu acho que agora com a informatização, eu sei que o secretário está bem incomodado com isso, o governo também. Eu acho que vai ser um grande avanço. 2018, vocês podem cobrar isso, que eu acho que vai ser grande avanço. Com certeza, é um avanço necessário, né? Sim. Eu queria fazer mais uma pergunta com relação ao atendimento odontológico. A urgência na área odontológica, como que ela se dá no município? Dor de dente não escolhe dia nem hora. Exato. Né? Então, assim, dor de dente não escolhe dia e hora. A pessoa chega lá, sábado, 11 horas da noite, não consegue dormir por uma dor de dente, tem que procurar aonde? Ou o pronto-socorro ou uma UPA. E aí é feito o atendimento. É feito atendimento? Qualquer atendimento de urgência é feito no gabinete odontológico da rede de urgência.
Por que não é feito o atendimento? Não, eu estou perguntando porque eu tive o caso de uma funcionária que não teve o atendimento, por isso estou perguntando. Né? E não conseguiu o atendimento, de dor de dente quebrado. E aí eu fiquei muito em dúvida como é que se dá realmente esse atendimento de urgência. Quer falar, Nildinha? A nossa dentista de plantão aí. Agora eu vou ficar treinada, né? Mais fácil. Ai, para mim é mais fácil a anestesia. Bom, o atendimento de urgência existe assim, as indicações que nós passamos para os profissionais que trabalham lá. No caso de dor aguda, abscesso, hemorragias, traumatismos. Então, essa é a base do nosso protocolo para atendimento. E se o usuário vai até a unidade de atendimento, ele é acolhido, ele é atendido, essa é a orientação. Se houve algum caso específico nesse sentido que foi citado, precisaria fazer uma apuração, porque o que é orientado, e até então nunca recebi na ouvidoria, a Patrícia pode confirmar, algum tipo de reclamação, conforme você colocou aqui, a senhora colocou aqui, né? Entendeu? Mas é para ser atendido. Todo sofrimento, dor aguda, trauma, abscesso... Não tem por que não atender. Todos, é isso que eu estou falando. O que acontece é que a unidade do Meridota não funciona 24 horas por dia. Nós temos 3 locais de atendimento de referência de urgência, que é o Pronto-Socorro Central, a UPA do Bela Vista e Meridota. Pronto-Socorro Central e UPA da Bela Vista funciona atendimento odontológico 24 horas. UPA do Meridota é de segunda a sexta, das 7 às 19. Esse é o único diferencial de horário. Tá bom, Vou aproveitar para fazer um apontamento como jornalista. Essa audiência ela é regrada com a lei federal, é obrigatória a realização de 3 delas no ano. E, para mim, como jornalista, ela é a mais importante da área da saúde. Com certeza. Porque ela permite o fechamento do ano, para você ter uma ideia do panorama do que integral do ano. Daí vou fazer alguns apontamentos aqui do histórico de acompanhar audiências, desde quando o Mário era secretário, lá na década de 2000, no século passado. Isso aqui é que espetáculo, né? Isso é sinal que está na hora de aposentar, né? Historicamente é esse o dado, né? Eu ia sugerir aqui para tomar cuidado e não deixar de apresentar a totalização quando dos terceiros quadrimestres, que é esse caso. Se você não tem alguns dados e do que foi possível verificar ali na apresentação de vocês, não veio de alguns itens, a totalização de 2016 com 2017. Embora ela seja do terceiro quadrimestre, ela tem o viés de totalização, porque ela dá o panorama do ano. Em alguns itens, vocês fizeram isso, a sugestão de que seja verificado isso para os próximos anos. Elogiar, que diz que o jornalista aqui não elogia, a instalação da ouvidoria e aproveitar para encaminhar esse dado também em relação à prestação de contas. Excelente. E a inclusão de dados de custos administrativos, como a questão da frota, por exemplo, que do histórico que eu acompanho como jornalista, nem sempre tem a apresentação desses dados, que fornecem, do ponto de vista de gestão, elementos também da prestação de contas da máquina em si, além da folha de pessoal, e não só dos dados específicos. Eu não consegui ver aqui na apresentação, e aí vai mais um apontamento, dados como o atendimento de diabetes, de gestantes, pode ser que tenha sido apresentado o dado fundo a fundo, também com comparativo, para que tenha esse mesmo panorama. É a audiência mais importante da área da saúde, porque as pessoas têm ideia do ano inteiro e têm condição de comparar com o ano anterior para ver se teve evolução naquele item, tanto do ponto de vista da despesa, quanto da receita e também do número de atendimentos ou procedimentos, quando é o caso. Abrir os dados quando se tratam de indicadores como hora extra, por exemplo, eu sei que dá para abrir uma planilha, dentro da outra planilha você tem um gráfico geral para extensão de gasto de hora extra, mas você não consegue verificar com esse dado, ou por unidade, ou enfim, por números que não sejam só do gráfico linear em si, pensando no usuário. Dentro desse dado, por exemplo, me chamou a atenção serem 13.117 atendimentos ou visitas domiciliares multidisciplinares em 2017, contra 4.445 em 2016.
É esse tipo de totalização que permite a gente fazer o contraditório aqui. São 3 vezes mais em relação ao ano anterior. Neste caso, eu deixo a pergunta para ver se vocês conseguem explicar qual é o dado que fez com que esse número seja tanto maior assim. São 3 vezes mais em relação ao mesmo período do ano anterior, 2016, com 2017, se eu anotei corretamente aqui o atendimento de equipes multidisciplinares. EMAD. Esse dado. 4.445 contra 13.117. Mais de 300%. Então, você quem que está aí? Quer falar? Alguém quer falar sobre isso, sobre a EMAD, meninas? Quer falar, Su? Vem aqui, vem aqui. E para eu deixar o microfone, o último dado é essa audiência pública, também é um apontamento positivo, recebam de forma positiva. Ela foi oficiada somente na sexta-feira. E é importantíssimo que as pessoas que acompanham pela TV, que ela é uma audiência do Poder Executivo, realizada no Poder Legislativo, para as pessoas saberem que o Legislativo também tem o seu ritual de audiências obrigatórias. E as pessoas precisam saber que essa audiência vai acontecer com antecedência, assim como a apresentação dos dados para facilitar o contraditório. Senão dificulta muito a gente poder colher dados como esse que eu estou pontuando aqui. Muito obrigado. Inicialmente, Nelson, eu queria agradecer. Eu acho que todo e qualquer apontamento, e assim como requer a administração pública, ela tem que ser regrada pela transparência. Esses apontamentos vão ser levados em consideração. Vou passar para o Dr. Fogolin para que ele, na próxima audiência, seja melhor. Lu, quer falar sobre a EMAD? A Lucila, nossa diretora de divisão, Nelson, e vai explicar alguma coisa sobre a equipe multidisciplinar de atenção domiciliar. Assim, além da gente estar fazendo todos os registros das equipes EMAPs agora dentro do ESUS, não é mais da maneira que era feito, a gente fazia via CDF e aí depois migrava essas informações. Não, agora eles estão separados, essa produção se separa da atenção básica. Além disso, no ano de 2017, nós começamos a ter as atividades registradas também da equipe EMAP. Então, são 3 equipes EMADs que nós temos, né, que é composta por médico, fisioterapeuta, enfermeiros e técnicos de enfermagem, e a EMAP, que nós temos nessa equipe profissional. Dentista e quem que é o outro, Nildinha? Não, fono e fono. Não, na realidade, nós só estávamos com o fono em 2016. Em 2017, nós passamos a ter o dentista. E aguardamos ainda a plena composição dela com o psicólogo, que ainda nós estamos aguardando a contratação. Então, isso foi aumentando o número de procedimentos e atendimentos. Então, ela é uma equipe ampliada, né? Não é só a EMAD, tem a EMAP também. Existe avanço, né, Nelson? Eu sei que nosso esforço, eu sempre falo que o sonho do servidor é servir, entendeu? Então, assim, o que a gente mais encheu a paciência do Fogolin é para tentar servir o melhor possível à comunidade, entendeu? Então, eu falo pela vigilância e os meninos falam pela assistência, e eu volto a falar que o servidor, o sonho dele é servir. E o mais difícil é a gente tentar servir, sabe? É conseguir servir. Porque tentar a gente tenta, a gente muitas vezes não consegue. Isso depende de diversos fatores, entre eles recursos. Mas o Dr. Fogolin, com todo o empenho, eu acho que assim, houve avanço, acho que houve a melhor intenção possível para que a gente possa estar atendendo melhor a sociedade. Isso está em números, né? E, com certeza, não é fácil você gastar quase 30% da receita do município em saúde. Não é brinquedo, não. Tá? Mais alguma coisa? Alguém quer comentar? Vem cá, Fio. Esse é processo pinga-fogo aqui. Tá bom, Fio? Tudo bem. Nelson Fio, Movimento Popular. Uma pergunta. A pessoa está no ponto-socorro, aí ela precisa ser internada. Aí ela fica 4, 5, 6 dias lá no ponto-socorro. Ela está sendo medicada. Aí, se ela tivesse no hospital, o hospital que estava dando a medicação para ela, o município está dando a medicação. O município depois recebe do hospital, porque quem que deveria dar o medicamento para a pessoa é o hospital, mas ela está esperando a vaga. Eu queria saber, nesse intermédio,
se depois o hospital paga para o município, ou o Estado paga. Não, senão não. O município que perde. Com certeza, Fio. E essa é a grande briga da gestão, Fio. Muito boa pergunta, viu, Fio? Muito obrigado pela sua presença aqui. E a grande e eterna luta da gestão é que essa internação seja rápida e que esse paciente não fique às custas do município, né, Fio? Acho que todo mundo sabe, quem está pagando a conta está isso em números, né? A secretaria, o município que está pagando essa conta do SUS, né? E a grande briga é essa, que a internação seja rápida e eficaz, para que esse ônus não fique só do município, tá? Esse é um grande gargalo. E esperamos que esse ano saiam luzes, né? Mais alguma coisa, senhoras, senhores? Só o Fogolim. Cadê o Fogolim, gente? Pelo amor de Deus. Está na audiência. Nossa Senhora, será que vai sobrar alguma coisa do gordinho aqui? Olha, claro que um dos grandes temas que a gente gostaria de estar discutindo aqui, em função do fechamento do ano de 2016, são os investimentos agora, de 2017, são os investimentos para 2018. Né? Não sei se o secretário vai chegar a tempo, mas eu gostaria aqui de deixar registrado que nós vamos pedir às audiências públicas de prestação de contas do terceiro quadrimestre, agora de 2017, na primeira sessão legislativa nossa, que é agora no dia 5 de fevereiro. E está previsto, nessa solicitação, a apresentação da Secretaria de Saúde, de Educação, de todas as demais, da administração direta, todas as demais secretarias, pelo secretário de Finanças, mas a Saúde e a Educação, nós vamos novamente fazer uma audiência de prestação de contas mais detalhada como essa. E nós temos algumas planilhas que foram encaminhadas já em audiência passada e retrasada, que nós vamos encaminhar novamente. Então, esses valores que, para nós, aqui de legislativo, são importantes para que a gente consiga fazer uma avaliação mais fidedigna em termos de resultados, de investimentos, a gente vai estar encaminhando. Então, essa audiência deve acontecer até o final de fevereiro. Nós estamos com a data prevista, se eu não me engano, é 21 de fevereiro que nós colocamos, mas nós vamos estar encaminhando já na semana que vem, então, essa audiência. Então, se por acaso também o secretário não tiver condição de vir, terá a oportunidade. Acho que ele vai ter, sim, a oportunidade de vir. Da gente tá ouvindo um pouquinho mais sobre essas questões aí, o projeto de lei da OAS, assumir o hospital de base, que para todos nós aqui são discussões importantíssimas, né? E parabéns. Muito obrigado, Chiara. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Meira. Muito obrigado, Vinícius, aí aos colegas aqui, o pessoal do Conselho. Eu queria agradecer aos nossos servidores pelas explanações, né? E isso com ele, passar para ele, é dessa expectativa nossa aqui como vereadores, com certeza, com a assunção do município do HB. É lógico, eu perguntei isso tanto para ele quanto para o Gazeta, mas eu queria tornar isso até público, que se o município assumir o hospital de base sem as duas altas complexidades lá existentes, de ortopedia, traumatologia e ortopedia, não, cardiologia não, é o traumatologia e odontologia. Neuro. E a neuro, são 3, né? Então, hoje já tem a neurologia, né? Tem não, né? Na verdade, hoje é tudo do Estado. São cinco altas complexidades hoje, ok? Que nós temos no HB. Ele disse que, para que o município possa assumir o hospital de base, 2 dessas altas complexidades precisam permanecer no hospital de base. Traumatologia, ortopedia e neurologia. É isso aí. As outras 3, o Estado pode levar lá para o hospital clínicas, que vai ser o hospital universitário da Faculdade de Medicina da USP. A minha pergunta é a seguinte: se o Estado não concordar em permanecer com essas 2 altas complexidades no HB, continua sendo viável assumir o HB? Sim ou não?
Eu acho que essa discussão, Meira, eu acho que ela tem que ser aprofundada, né? Na verdade, está muito claro que o município tem pautado por uma gestão dentro do que você tem de orçamento, de receita, despesa. Isso, para assumir, ele tem que assumir o base, ele está contando com recurso do Estado, está pedindo recurso federal. Então, assim, se o Estado já demonstra o que o Estado gasta no SUS é muito pouco. Isso está muito claro. Não adianta o Estado querer tirar o pé, nós estamos aqui pleiteando uma melhor assistência para a população. Notoriamente, se o SUS é tripartite, o município se compromete a estar fazendo uma boa assistência, o Estado também tem que se comprometer, a União também. Então, essa história de buscar dinheiro para hospital e escola, isso tudo o federal está colaborando, e esperamos que o Estado também colabore, né? A minha dúvida essa é a nossa esperança. Hoje, o HB custa 8,5 milhões. 2,5 milhões vem da União e 6 milhões vem do Estado. Dos 6 milhões... 4 milhões vem das alta complexidade, o que dá, em média, R$800 mil por complexidade. E mais 2 milhões, que o Estado coloca aqui como custeio, que seria a parte correspondente que o município iria assumir. Segundo o doutor Fogolin, dos 8,5 milhões, 2,5 milhões continua da União, 4 milhões do Estado e 2 milhões da Prefeitura. Só que se for extraído aqui as altas complexidades do HB, esses 4 milhões em tese que hoje são colocados no Estado para atender a alta complexidade, eles deixarão de acontecer. Ele não vai pegar e continuar colocando 4 milhões aqui, sendo que as altas complexidades vão para o hospital clínicas. A minha dúvida é a seguinte: se nós ficarmos com 2 alta complexidade, que é a traumatologia e ortopedia, e mais a neurologia, vamos colocar que seja R$800 mil o custo delas, mas não é isso, talvez seja até mais, desse universo de 4 milhões. Seria 1,6 milhão. 1,600, né? Mais os 2,5 milhões da União e mais os 2 milhões da Prefeitura, seriam suficientes para tocar o HB? Esse que é meu questionamento. É isso que eu tenho dúvidas, é isso que eu preciso que seja devidamente esclarecido. Porque, segundo o Gazeta, prefeito Gazeta, vou falar aqui com todas as letras o que ele me afirmou, que se o Estado não deixar 2 altas complexidades, pelo menos, dentro do hospital de base, que seria a traumatologia e a ortopedia e a neurologia, é absolutamente inviável o acordo ou a assunção do hospital de base pela Prefeitura Municipal. É isso, Mário? Olha, o Meire é o seguinte, o doutor Fogolin, ele tem uma noção muito bem, qual que é o grande sonho do município? É diminuir esse gargalo da internação. Isso ninguém mais tem dúvida disso, né? Agora, isso, para a gente conseguir assumir uma gestão dessa, ele vai ter um custo-benefício. A hora que o custo fica muito grande e o benefício fica pequeno, isso, com certeza, o doutor Fogolin tem o maior bom senso e vai tentar, de todas as formas, para melhorar o atendimento da população. Caso seja inviável, com certeza, eu acho que ele não vai fazer loucura, não. Então, nós gostaríamos, sonho dessa gestão, melhorar o atendimento, diminuir a espera para a internação. Isso é uma das saídas, todo mundo sabe disso. Nós precisamos resgatar esse sentimento de bauruísmo em todos os poderes, porque isso aí é o usuário que está lá sofrendo na ponta, o servidor também sofre. É sonho do servidor ver esse usuário subir o mais rápido possível para a retaguarda hospitalar. Ninguém gosta de ver o paciente lá, entendeu? Porque deveria estar numa assistência hospitalar. Então, esse sonho existe. Nós estamos brigando por isso. Agora, o custo-benefício na gestão, ele é necessário, né? Então, se o custo for muito alto e o benefício for pequeno, eu tenho certeza que o doutor Fogolin vai tentar outra saída ou vai tentar outras formas para que esse atendimento de excelência seja realizado. Nós estamos rezando para que as coisas ocorram para bem do usuário. Se, infelizmente, por forças diversas ocorrer, aí eu acho que o doutor Fogolin vai ter que fazer essa avaliação com cautela. Tá? Eu me resguardo, mesmo porque eu não tenho essa deliberação, mas eu acho que o que eu falo pela gestão, que nós temos o maior bom senso, nós queremos atender o melhor possível o usuário está
precisa ser bem atendido, isso é uma questão de custo, não dá, o município está passando por dificuldades, não só Bauru, o Estado, a União está passando dificuldades, e eu espero que a gente possa fazer uma gestão consensual, que todo mundo melhore. O Estado acho que tem que sentar na mesa junto, o federal também, que o SUS é tripartite, e responsabilizar as diversas instâncias para que esse usuário seja atendido. Porque se não for para atender bem o usuário, está no lugar errado. Tá? Essa é a minha opinião. Na verdade, para vocês é sonho, para nós é uma expectativa. Nós queremos que, na verdade, a saúde, né, com certeza, que não tem essas mortes que nós temos hoje nos pronto-atendimento, de pessoas aguardando na fila e morrendo, porque não tem vaga. Né? Isso, infelizmente, eu pude constatar esse ano com algumas pessoas que me pediram apoio. Agora, uma outra dúvida minha era o seguinte: se o município não entrar em acordo com o Estado com relação às alta complexidade, e porventura esse sonho de assumir o HB for por água abaixo, o que vai acontecer com a lei das OS? Ainda haveria interesse do município que a lei das OS, das organizações sociais, seja aprovada, sim ou não? Essa que é a minha dúvida. Então, eu não quero nem que você... não quero comprometer você na sua resposta, porque eu queria ouvir isso do próprio Fogolin. O Meire, é o seguinte: a hora que você tem a lei de responsabilidade fiscal apertando todo mundo, você tem que atender a população da melhor maneira possível. Então, você tem que ver quais são as ferramentas de gestão que você tem. Eu acho que é nesse norte que a gente vai pensando. Tá? A ideia assim, é valorizar o servidor, é trabalhar da melhor maneira possível e outras ferramentas de gestão. Haja visto, hoje nós temos aí a Sorri, nós temos a PAI, que faz atendimento, né? E de qualidade. Então, assim, nós temos que qualificar o nosso atendimento, nós temos que dar excelência nesse atendimento, e o gestor, ele, como diz, a chapa é quente, é dele, ele tem que dar os pulos dele. Eu sei que o Dr. Fogolin está querendo, e nós temos que resgatar, eu sempre falo isso, o sentimento de bauruísmo. Nós temos que... E Bauru faz muita coisa legal. Nós queremos resgatar esse sentimento para que o usuário seja bem atendido. Tá? Então, assim, botar todo mundo, todos os responsáveis na mesa, Estado, União, município, e vamos sentar para fazer o melhor possível. E nós contamos com a colaboração de todos. Né? Sim. Aproveitando aquilo que a vereadora Chiara falou, que nós vamos ter uma próxima reunião aqui, que é a interpartidária, que ela que é a... Eu acho que vai ser ótimo. Né? Eu acho que seria interessante, mas é o seguinte, nós vamos focar, lógico, na prestação de contas, tudo, mas eu gostaria que esses questionamentos que nós fizemos aqui, que eles já tivessem pelo menos uma resposta. O Dr. Fogolin tem... viaturas, no tocante ao atendimento odontológico, enfim, tudo isso. Essa parte administrativa tem tudo, porque às vezes a gente não recheia muito uma audiência com dados administrativos, quantas viaturas tem, tudo, mas isso com certeza tem tudo. Nós temos tudo, quantos procedimentos dentários foram feitos, tem tudo. Isso a secretaria tem. É o que eu falei, muitas vezes é na unha, mas tem. Então, a Secretaria se preza pela manutenção dos dados. Registro e controle nós temos. Dá para informatizar, dá para avançar, sempre dá para avançar. Tá bom. Eu acho que esse é o norte. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, peço desculpa algum deslize, alguma coisa, mas eu só queria agradecer aos colegas e um bom dia a todos. Tá? Obrigado.